paz do Senhor Jesus seja na tua vida. Jesus falou para a igreja ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus. O apóstolo Paulo disse que os nossos pecados, as nossas ofensas, nos tornou mortos diante de Deus. Porque em Romanos capítulo 3 e versículo 23 diz: todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Mas vindo Jesus, na plenitude dos tempos, sob a lei, nascido de mulher, ele veio para remir, para regenerar a alma do homem e transportar o homem das trevas para a luz. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus. Quem crê na mensagem de Jesus será salvo, mas quem não crê já está condenado, porque quem não crê na mensagem não crê no seu nome. E o nome de Jesus, a Bíblia diz que é sobre todo o nome que se nomeia. O nome de Jesus está acima do nome de Maria, está acima do nome de Buda, está acima do nome de Maomé. O nome de Jesus está acima do nome de Allan Kardec, em cima do nome de Bolsonaro. O nome de Jesus, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que se o homem continuar achando que Deus é um bobalhão, achando que Deus é criança, continua no pecado, continua na desobediência, e vai ver o que é a ira de Deus, vai ver como é cair nas mãos de Deus e não poder se safar. Porque você pode se esconder do vírus usando a máscara, pode se esconder atrás da cachaça, atrás da maconha, atrás das drogas, mas de Deus o homem não vai escapar. A Bíblia diz que Jesus vai julgar grandes e pequenos, ricos e pobres. Nem os ricos com muito seu dinheiro não vai poder escapar, e nem um pobre não vai poder escapar da ira de Deus. Deus está dando oportunidade para este homem que acha que é espertão, que acha que é o gostosão, que acha que é o bambambam, para se arrepender e buscar a Ele em primeiro lugar. Porque o que as pessoas sabem fazer é buscar trabalho, buscar dinheiro, buscar a vida boa aqui na terra. Mas quando é para buscar o reino de Deus, cruza os braços, nem fazem esforço. Mas quando é ir lá para o baile funk, quando é ir lá para a boate, quando é para ir beber cerveja, ninguém faz caso, ninguém faz cara feia, vai todo mundo. Mas para buscar a Deus, não estou preparado, não é minha hora. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado. Foi Deus que ordenou que ele vai morrer uma só vez. Você acha que depois da morte Papa Francisco vai fazer alguma coisa? Você acha que depois da morte pode queimar velas, pode acender, pode rezar? Ninguém vai poder livrar sua alma do inferno. Porque enquanto tinha tempo, quando respirava o ar que Deus dava, não quis buscar a Deus, não quis ir se humilhar, se arrepender. Mas depois que morre, aí todo mundo quer se lembrar de Deus. Como o rico que Jesus conta aqui em Lucas 16, só foi aprender a orar quando estava lá no inferno. Pai Abraão, ó Deus, tem misericórdia de mim, manda um mensageiro aqui, manda Lázaro molhar na ponta do dedo um pouco de água. Foi negado para aquele indivíduo, porque quando tinha vida, esbanjava, tinha para poder mostrar e para ostentar. Mas depois que morre, o dinheiro não vai livrar a alma do inferno, do fogo que não se apaga e do bicho que não morre. Lá no inferno, o homem vai pedir uma gota de água. Enquanto tinha vida, vivia só atrás de cachaça. Enquanto respirava, só vivia comprando Red Label, bebida cara, para esbanjar, mostrar que pode, que é alguma coisa. Você é um pó, você é verme, você é um inútil diante de Deus. A Bíblia fala que todos pecaram. Só uma solução: correr para Jesus, andar com Jesus, viver na luz, examinar na palavra de Deus. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho.
Aqui são as palavras de Jesus, em Lucas 9. Jesus já estava cansado daquela geração, como a de hoje, que ultrapassou o feito dos malignos. A geração de hoje é a pior geração, de que já houve gerações aqui na terra. É a pior geração, dentre as quais já existiu. Porque o homem do computador, o homem da tecnologia, se tornou um animal irracional, mais burro do que um jumento. Porque até o jumento do pasto é mais inteligente. O profeta Isaías falou que ele conhece aonde é a manjedoura do seu possuidor. Mas o povo não conhece a Deus. Porque o que eles conhecem é só fantasia e ilusão. O que eles conhecem é só o Deus que faz a vontade deles. Como o Deus que está lá na política, como o Deus que está lá na maçonaria, como o Deus que está lá no catolicismo. Só procura esse tipo de Deus, que não repreende a ele, que deixa ele fazer o que quer. Mas o Deus da Escritura, o Deus Senhor dos senhores, ele corrige, e ele mostra o homem como tem que andar diante dele. Não é com imundícia, não é como o homem quer, ou como ele pensa que tem que viver. É como Deus quer. E a palavra de Deus diz: Deus é santo, santificai-vos, e Deus fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, não é para pôr uma máscara, não é para pagar de santinho, é para andar com Jesus. Eu sou seu amigo. É para ter Jesus como seu escudo. Porque a Bíblia diz que a fé não é de todos. Por isso que a geração é incrédula, acha que o vírus mata, mas não tem medo da palavra de Deus, não tem medo de Jesus, porque pensa que Jesus é um coitadinho, pensa que Jesus é aquele que está pendurado na cruz até hoje, e anda para lá e para cá, com ele pendurado no crucifixo, mas não quer temer a palavra dele. A Bíblia diz: sereis meus amigos se fizerdes tudo o que eu vos mando. Jesus falou: santifica, mas o homem quer viver na imundícia do pecado. Jesus falou: prepara-se para encontrar comigo, mas o homem está lá desapercebido, assistindo futebol, assistindo novela, indo para cinema, assistindo Netflix. Mas cadê o preparatório para receber o noivo, para receber Jesus nas nuvens? Ele vai voltar para buscar um povo que separou a sua vida, uma virgem pura, santa e imaculada. Não é essa religiosidade que tem hoje, não é essa doutrina de evangélicos, é a doutrina de Cristo, é aqueles que andou na luz, como ele na luz está, é aqueles que viveram uma vida santificada, separada das trevas, separada do mundo, porque o mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. Sabe quem é o Deus desse século? Você finge que não conhece, porque acha que é só o crente que é louco, acha que só os crentes que são fanáticos, porque os crentes acusam e falam quem é o Deus desse século, porque lá no catolicismo você nunca vai ouvir que o Deus desse século é o diabo, porque o diabo ele está lá no cinema, o diabo está lá no estádio, o diabo está lá na religião, na política, mas ninguém quer saber disso. Quer viver na prostituição, quer viver na bebedeira, na maconheria, quer viver só de vagabundagem. Mas esse Deus aqui vai prestar conta um dia com você. É você e Deus. A Bíblia diz em Romanos 14, versículo 12: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ou você pensa que vai escapar do juízo? Pode até escapar do vírus, mas vai ter que se apresentar naquele grande dia ante o tribunal de Cristo. Sabe para quê? Para ser julgado conforme as suas obras. O corpo vai morrer, vai para o cemitério, lá do São Luís ou de onde quer que seja, vai dormir, vai descansar. O corpo e a alma está lá no inferno padecendo, perecendo, porque quando teve tempo, não quis se arrepender dos seus pecados. Jesus falou: arrependa-se enquanto é tempo, arrependa-se dos seus pecados, porque o homem quer viver na idolatria, quer viver na luxúria, quer viver no pecado.
E a Bíblia diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ó geração incrédula e perversa. Jesus, ao dizer essa palavra, ele estava dizendo e referindo a uma geração que não queria saber de Deus. Eles adoravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe. Não é diferente da sociedade de hoje e da geração atual. Dizem que tem Deus, mas está lá com baseado na boca. Dizem que tem Deus, mas está com uma latinha de cerveja na boca. Dizem que tem Deus, mas está lá no puteiro. Dizem que tem Deus, mas está lá no futebol, adorando os demônios. Geração incrédula e perversa. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8: os incrédulos serão lançados no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Será um dia terrível para a geração que trocou o verdadeiro Deus para adorar os ídolos. E a Bíblia diz em Apocalipse 9, versículo 20 e 21, que não quiseram se arrepender, pois não queriam deixar de adorar os seus demônios, os seus ídolos. Ídolos feitos de prata, de ouro, de madeira. Todo tipo de ídolo o homem fabrica para ele, conforme a sua imagem. Mas Jesus é invisível, ele é espírito, e ele está onde tem dois, em seu nome invocando. Ele está onde tem dois, adorando ele em espírito e em verdade. Ele não está onde tem um monte de pessoas que acha que tem ele, mas está lá nas trevas, adorando o Deus desse século. Paulo falou em 2 Coríntios, no capítulo 4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, em quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Foi nas trevas que raiou a luz. A Bíblia diz em João 1, a luz veio ao mundo, veio para iluminar o homem que nasce, o homem que vem ao mundo. E só tem uma maneira de ele ser iluminado: quando ele se arrepende, quando ele se converte e quando ele recebe Jesus como Senhor. Porque o mundo apresenta aí um outro Deus, o Deus da Mega Sena, que os pobres estão correndo atrás, louco para ver se fica abençoado por ele. Estão loucos, está todos os dias na porta, tentando a fé, batendo na porta do Deus do Mamon, Deus da riqueza. Mas o Deus da Bíblia, ele fala que ele escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Sabe qual é a fé? Para você andar segundo esta palavra. A fé é para você obedecer a voz dele, os seus santos mandamentos. Não é para você obedecer a religião, porque a religião não pode fazer nada. O máximo que ela consegue fazer é extorquir de você o que você tem, arrancar tudo de você, como esses mercenários estão fazendo. Mas Jesus falou que tem uma grande diferença, porque quando o pastor vê vir o lobo, ele fica lá para defender as ovelhas, como Davi fazia, quando ainda estava lá no pasto, cuidando de ovelhas. Mas quando o mercenário vê o lobo vir, ele sai correndo, porque as ovelhas, ele não tem cuidado dela. É hoje, você está vendo o que está acontecendo no país e em todo o mundo. Os mercenários, eles só se manifestam para poder pedir dinheiro, só se manifestam para arrancar das ovelhas. Por que eles não fazem o que Jesus falou? Vai, cura os enfermos. Mas o homem de hoje, ao invés de crer na palavra, ele vai buscar recurso na ciência. A ciência se multiplicou, falou o profeta Daniel. E Paulo falou que a falsamente chamada ciência, ela cresce também. É por isso que o mundo está vivendo nessa ilusão.
É uma obrigação hoje o cidadão usar máscara. Mas quando Deus impôs a obrigação para temer os seus mandamentos, que é um dever de todos os homens, o homem não quer saber. O homem não quer obedecer, não quer guardar. Mas é mais fácil obedecer a lei do homem do que a lei de Deus. E você vê uma grande diferença, que a lei do homem é corrupta, mas a lei de Deus é justa. E ela é santa. Procurai a quem vós quereis servir. Não andais cocheando em dois pensamentos. Será que eu estou servindo a Deus? Ou será que eu estou fazendo a minha vontade? Não adianta cochear em dois pensamentos. Porque naquele tempo, quando Elias propôs esta palavra àqueles homens que adoravam o Deus Baal, eles pensavam que estavam adorando o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Mas não era o Deus de Israel, porque o Deus de Israel é santo. Só que ele estava adorando um Deus maligno, um Deus imoral, um Deus pagão. É como hoje as religiões estão obrigando o homem a servir Deus pagão. Aí tem todo tipo de santo: Santo Expedito, Santa Luzia, Santa Lourdes, e vai entre tantos e tantos deuses, tantos santos. Mas só há um Deus. E se é um só Deus, por que não adora a Ele? Porque esse Deus, Ele vai trazer juízo toda a obra do homem, quer seja boa ou quer seja má. Jesus está dando tempo para todo mundo aqui na terra. Lá na China, proíbem de pregar o Evangelho. A Globo não mostra o que fazem lá com os cristãos, porque a Globo só promove o homossexualismo, só promove a podridão, a imundícia. Mas quando é para falar de Deus, eles se calam. Quando é para mostrar a verdade, eles não falam. Mas quando é para mostrar lá o Deus pendurado na parede, eles fazem questão. Quando é para mostrar a mentira do catolicismo, eles abrem todo o espaço. Mas quando é para mostrar a verdade das Escrituras, que lá na China está morrendo milhões de cristãos, eles não mostram, porque este mundo odeia Jesus. Até quando, falou Jesus, estarei no meio de vós? A igreja tem um tempo aqui na terra. A igreja tem período curto aqui. E enquanto a igreja estiver aqui, ela vai pregar a verdade. Enquanto a igreja estiver aqui, ela está oferecendo o que de graça recebeu. E foi salvação eterna, foi perdão de pecado, que as religiões cobram. O dogma da igreja católica, que o Papa impôs, é perdoar pecados, dizendo que tem poder, um homem pecador, de perdoar outro pecado de outro pecador. Só Jesus tem poder, porque Ele morreu santo, e Ele é santo por excelência. Não é porque o homem acha, não é porque o homem pensa, Ele é santo. Porque a glória dele, Ele não dá ao outro. E nem o seu louvor, Ele divide as imagens de escultura. Quando o homem fabrica um Deus e prostra diante dele para o adorar, ele está causando a ira de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 1, em versículo 18, que do céu manifesta toda a justiça de Deus sobre aqueles que vivem impiamente. Sabe o que é viver impiamente? É como viveram aqueles homens que viviam em Sodoma e Gomorra, lá no tempo de Noé. Só sabiam casar e dar-se em casamento, comprar e vender, beber e farrear. Só sabiam fazer isto. Mas Noé estava lá, construindo a arca. Ló estava todos os dias afligindo a sua alma justa, porque vê aquela sociedade de Sodoma e Gomorra corrompida com pecado, se afundando no pecado. E ele estava lá, gemendo a Deus: me tira daqui, Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Abraão, seu amigo. E por intercessão de Abraão, Deus enviou 2 anjos para salvar Ló e suas 2 filhas. Porque a mulher de Ló quis olhar para trás. Ou você seja salvo por esta mensagem, ou você continua acreditando em mentira do catolicismo, do espiritismo, das feitiçarias, do cinema, das religiões. O homem tem a escolha: ou Jesus
ou ele também nega Jesus com a mesma forma. Porque Jesus, ele está batendo a porta do coração do homem, está convidando o homem. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, cansado de viver no pecado, cansado de ficar fumando maconha, cansado de ficar bebendo cerveja, cansado de se prostituir com prostitutas, cansado de vender a sua alma para o diabo, cansado de viver neste mundo de trevas. Porque uma solução existe: Jesus. Fora dele, o homem só encontra atalhos que o coloca à morte todos os dias. A Bíblia diz em Provérbios 14 que há caminho que ao homem parece ser direito. Parece, mas não é. Parece que está indo tudo bem, mas no fundo sempre tem um abismo. Parece que está indo tudo certinho, tudo perfeito, nada vai dar errado. Aí quando ele vê, morre, cai duro no chão. Mas Jesus quer salvar o homem. Vinde a mim, ele disse. Quem está cansado? Porque quem não está cansado continua aí na bebedeira, continua no tráfico, continua na prostituição. Quem não está cansado continua bebendo todo dia o seu cafezinho da manhã, que é a pinga. Continua aí nas drogas, na pedra. Mas Jesus, ele vai dizer: o convite foi feito através dos servos dele. Ele está chamando para o arrependimento. Arrependei-vos e crê no Senhor Jesus Cristo, porque ele é a propiciação ao seu pecado. Quem crê em mim, falou Jesus, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ser. Não perca tempo, a oportunidade é hoje. A Bíblia diz em Hebreus: se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração. Morrem 3, 4 pessoas por segundo, 105 pessoas morrem por minuto. Sabe o que é isto? Porque não crê no verdadeiro Deus. Porque o homem foi feito para viver eternamente, mas por causa do pecado lá no jardim, o homem morreu perante Deus, com seu pecado de ofensa a ele. Porque o pecado causa morte no homem. Romanos 6 e versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. A vida eterna é gratuita. Paulo falou em Efésios 2 e versículo 8, pela graça sois salvos, de graça o homem é salvo. Mas se você for em qualquer religião, você vai ter que andar segundo a doutrina deles. Mas se você quiser ser livre de homens dissolutos, ande segundo a palavra de Deus. Ande como Deus quer. Não é como a religião quer, como a religião obriga. É como Jesus falou segundo a sua palavra: se obedecerdes aos meus mandamentos, serei meu irmão, minha irmã e minha mãe, serei meus amigos, e você é verdadeiro diante de Deus. O mundo está aí, indo de mal a pior, e não pense em você que depois que passar o vírus do coronavírus vai melhorar, porque não vai. Tem que vir o que Jesus falou, tem que acontecer o que Deus falou na sua palavra. E dias virão pior do que hoje. Dias que o homem acorda na terra, será dias tenebrosos, dias terríveis. Enquanto você viver na desobediência, na rebeldia contra Deus, Deus sempre vai ser seu inimigo. Mas o dia que você se arrepender, botar o joelho no chão, pôr a boca no pó e pedir a Deus a misericórdia, assim quem sabe haja esperança. Quem sabe? Porque a determinação da Bíblia, da palavra de Deus, é que o homem se arrependa e viva com Jesus. Até quando estarei no meio de vós, geração má, geração adúltera, geração incrédula, geração perversa? Vamos ver se o ano que vem, se eles vão fazer carnaval, se vão ter audácia
vão ter coragem, porque para o mundo nada é surpresa. Está indo pior do que está, ele está lá fazendo festa, está lá morrendo, mas está lá na sua comemoração, está nem aí para o que está acontecendo. Vamos ver quando Jesus voltar, se o mundo vai continuar a festejar, se o mundo vai continuar como está, essa vira e mexa. Jesus está voltando, busque por ele enquanto é tempo, porque depois da morte segue-se o juízo, não existe purgatório, esquece essa história, porque purgatório não tem na Bíblia, isso é dogmas que os papas inventaram para arrancar dinheiro do povo, para vender vela, para vender terço, para vender água ungida, água abençoada. Isso é tudo ficção, tudo dogmas, paganismo, porque catolicismo não é cristianismo. Mas Jesus falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E não sou eu que vou te condenar, é o próprio Jesus. Ele falou em João 12, se alguém ouvir as minhas palavras, é você que está passando aí, você que está sentado, você que está comprando e vendendo, se alguém ouvir as minhas palavras e não as praticarem, eu não julgo, mas já tem quem vai julgá-lo. A palavra que eu tenho pregado vai julgar no último dia. Pode viver como quer, pode fazer o que você quiser aqui na terra, mas vai vir um dia do acerto de contas, e aquele dia eu não vou fazer oração por você, nem Jesus vai se assentar como advogado, porque ele será um justo juízo. A igreja vai estar lá à direita, para pisar na cinza do ímpio, que escarneceu dele, o ímpio que só ficava lá, jogando videogame, só curtindo funk, curtindo narguile, maconha, bebida, isso e aquilo. O ímpio, essa espécie de gente esquisita, que é comparada como o joio na Bíblia, o joio, bode. Então Jesus ele está falando, quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Eis que estou à porta e bato. Jesus falou que o dia e hora ninguém sabe que ele voltará, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando você menos esperar, como ladrão de noite, ele virá. Quando o mundo estiver totalmente desapercebido, até a igreja está desapercebida, a maioria delas, porque está lá no futebol, está lá no cinema, está lá em casa jogando videogame. A igreja de hoje só quer viver na modernidade, na mordomia, mas está lá, curtindo o seu jornalzinho, curtindo a sua novelinha, curtindo o seu futebolzinho, o seu joguinho de videogame, está desapercebida, são loucas, 5 loucas. Busque pelo Senhor, amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Esta é a mensagem de Jesus, o arrependimento, porque de Gênesis a Apocalipse, você vai sempre ver Deus falando, arrependei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, e chegai-vos a Deus, o Senhor vosso Deus. Endireitai as vossas veredas, aplanai os vossos caminhos, melhorai o seu caminho diante de Deus. Vê onde você tem errado, vê onde você tem feito o que abominava aos olhos dele, e busca arrependimento. Paulo disse, examine o homem a si mesmo. Então você tem que se examinar, como está diante de Deus. A Bíblia te ensina como você tem que estar, santo como santo é ele.